A história de Daniel na cova dos leões é um relato bíblico do Antigo Testamento que pode ser encontrado no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel era um homem sábio e temente a Deus, e por causa de sua sabedoria, ele foi colocado em posições de alta autoridade dentro do reino babilônico. Isso gerou inveja entre os outros líderes do reino, que procuraram uma maneira de desacreditar Daniel perante o rei. Eles elaboraram um plano para manipular o rei Dário a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias. Aqueles que desobedecessem seriam lançados na cova dos leões. Daniel, no entanto, continuou a orar e adorar a Deus conforme sua prática regular, mesmo após a promulgação do decreto. Os inimigos de Daniel o denunciaram ao rei por desobedecer o decreto real. O rei Dário ficou profundamente angustiado, pois tinha grande estima por Daniel, e percebeu que havia sido manipulado. No entanto, devido à lei que ele próprio havia assinado, ele não tinha escolha senão ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei foi até a cova dos leões e encontrou Daniel vivo e ileso. Deus havia enviado um anjo para proteger Daniel da ameaça dos leões. O rei ficou maravilhado com o milagre e ordenou que aqueles que haviam conspirado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões em seu lugar. Essa história é frequentemente lembrada como um exemplo de fé inabalável em Deus e da maneira como ele protegeu Daniel em sua fidelidade. É uma das narrativas mais conhecidas e amadas do Antigo Testamento, e tem sido fonte de inspiração para muitas pessoas ao longo dos séculos. A história de Daniel na cova dos leões oferece várias lições e princípios que ainda são relevantes nos tempos de hoje. Algumas das lições que podemos extrair incluem fidelidade a princípios e valores. Daniel permaneceu fiel aos seus princípios e à sua fé, mesmo diante da ameaça de perigo. Isso nos lembra da importância de permanecer fiéis aos nossos próprios valores, mesmo quando enfrentamos desafios ou pressões externas. Confiança em Deus. A história de Daniel é um testemunho de confiança em Deus. Ele continuou a orar e confiar em Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Isso nos encoraja a confiar em Deus em nossas próprias vidas, sabendo que Ele é capaz de intervir em situações difíceis. Proteção divina. A história mostra que Deus pode intervir miraculosamente para proteger aqueles que confiam nele. Isso nos lembra de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente e pode nos guardar. Em resumo, a história de Daniel na cova dos leões nos convida a manter a fé, a confiar em Deus, a permanecer fiéis aos nossos valores e a buscar a justiça e a retidão em nossas vidas. Ela nos oferece uma inspiração intemporal para enfrentar desafios com coragem e confiança em Deus.